Nos anos 90, Street Fighter 2 dominava o cenário dos jogos de luta, seja pelo seu gameplay viciante ou pelo elenco de personagens carismáticos. Mas isso não quer dizer que não havia outros concorrentes à altura. Mortal Kombat, por exemplo, estava entre os favoritos da galera, mas esse possui um estilo visual e de jogabilidade bem diferenciado. Próximo ao Street Fighter, um dos mais populares era o Fatal Fury, ou Garou Descendson, que é como o título é conhecido no Japão, desenvolvido pela SNK. A trama gira em torno dos irmãos Terry Bogard e Andy Bogard, que buscam ficar mais fortes para vingar a morte do pai adotivo, Jeff Bogard. Durante a jornada, os irmãos conhecem outros lutadores, e alguns deles se tornam seus aliados, entre eles Joe Higashi e Mai Shiranui. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de popularidade de Street Fighter, a verdade é que Fatal Fury conseguiu atrair uma fanbase bastante sólida. E assim como foi com o Street Fighter, também foi desenvolvido um plano de expansão de mídia, supervisionado pela própria SNK, e que também serviria como material de divulgação para os jogos. No caso de Fatal Fury, o que temos são 3 OVAs, que foram supervisionados pela própria SNK. Só para efeito de curiosidade, um OVA é um formato de mídia conhecido por ser lançado diretamente nas plataformas caseiras, como VHS, DVDs, Blu-rays e atualmente os serviços de streaming. Por se tratar de uma produção mais simples, esse tipo de produto não costuma ter lançamento nos cinemas, exceto com raras exceções. Neste vídeo, vamos abordar o primeiro OVA da franquia Fatal Fury, lançado em 1992 e intitulado de Fatal Fury, Rei dos Lutadores. E esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, então caso você queira que eu aborde algum tema específico, basta deixar aqui no campo dos comentários que eu tentarei atender a todos, claro, na medida do possível. E como já é de costume no Envelheceu Bem, a ideia aqui é abordar se uma obra ainda mantém um padrão de qualidade aceitável para os dias de hoje, independentemente do sucesso ou aceitação por parte do público que ela tenha tido lá no passado. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu canal onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Fatal Fury, Rei dos Lutadores, envelheceu bem. A primeira coisa que me chama a atenção neste OVA é o seu estilo artístico, que tem aquele estilo clássico dos anos 90, com traços mais fortes e cores lavadas. Algo não tão comum nos dias de hoje. Outro detalhe importante, e que eu sempre destaco quando o assunto é a adaptação de um videogame, é o design dos personagens. Aqui é perfeitamente possível olhar para cada um dos lutadores e enxergar neles os bonecos que víamos nos jogos. Só que temos aqui alguns detalhes que eu não sei dizer bem se foi uma escolha artística ou se simplesmente passou desapercebido. Algo que me chamou a atenção foi a ausência da estrela na jaqueta do Terry, ou a logo do Fatal Fury que tem na parte branca do boné dele. Já o Andy, até hoje eu não entendi por que descoloriram o cabelo dele neste OVA, já que nos jogos o cabelo dele sempre foi dourado. E eu realmente me pergunto se isso não foi um erro por parte dos coloristas, já que nas sequências deste OVA, o Andy está com a cor do cabelo vista nos jogos, ou seja, dourado. Por sinal, eu assisti a esse OVA dublado, e o dublador do Terry Bogard é o Marcelo Campos, que é conhecido por ser a voz do Trunks, do Mude Ares e também do Yugi lá do anime do Yu-Gi-Oh! Já o Andy ele é dublado pelo Mauro Eduardo Lima, que é a voz do Homem-Aranha do desenho dos anos 90 e também do Seto Kaiba do Yu-Gi-Oh! Só que assim, eu queria saber se somente eu penso assim, não teria sido muito melhor inverter os papéis, colocar o Terry para ser dublado pelo Mauro Eduardo Lima e o Andy para ser dublado pelo Marcelo Campos? Eu acho que ficaria muito melhor e combinaria muito mais com os personagens. Mas comentem aqui embaixo, eu queria muito saber a opinião de vocês a respeito disso. Sejam como for, esses detalhes não comprometem a experiência do OVA. São apenas pequenas coisinhas que quem for mais perceptivo irá notar. Também temos que levar em consideração que os personagens foram feitos com base em suas versões do primeiro jogo, de 1991. Então é normal que eles não estejam exatamente como estamos acostumados a ver. Um exemplo de algo que acontece comigo é o Billy. Eu estou mais adaptado ao personagem em sua versão de The King of Fighters 97. E lá, o seu design não é exatamente o mesmo de Fatal Fury 1. Quanto às animações de luta, eu diria que elas estão ok.
Nada impressionante, mas não é algo que esteja abaixo dos padrões de qualidade da época. Vamos lembrar que por ser um OVA, o orçamento é bem inferior ao que é investido, por exemplo, em um filme. Então, pelo menos no que diz respeito à parte técnica, não podemos medir com a mesma régua. Mas verdade seja dita, é muito legal ver a magia dos golpes especiais do jogo sendo executadas aqui neste OVA. Gol do Dragão! Eu já conheço tudo que sabe, Raiden! Toma isso! Onda poderosa! Dedos em chama! Muito bem, vimos que na medida do possível, o OVA ele consegue manter uma boa caracterização em relação aos jogos. Mas e a história? Será que ela consegue se manter fiel? É o que vamos ver a seguir. A história segue basicamente o que é visto no primeiro game, com algumas pequenas alterações. O pai adotivo de Terry e Andy, Jeff Bogard, é assassinado por seu antigo colega de treinamento, Gizzy Howard. Em busca de justiça, os irmãos partem em uma jornada para se fortalecer e vingar a morte do pai. 10 anos depois, os irmãos finalmente se encontram, e o mestre deles, Tang Fanron, diz aos seus pupilos que para derrotar Gizzy, eles precisam utilizar uma técnica secreta, que jamais foi escrita, chamada de Soco Furacão. No entanto, ele diz que só irá ensinar a técnica apenas para um dos irmãos. Para decidir quem será contemplado com os ensinamentos do mestre, Terry e Andy decidem participar do torneio Rei dos Lutadores, que por sinal é organizado pelo próprio Gizzy. Desta maneira, eles acertariam 2 coelhos com uma tacada só. Afinal de contas, a competição serviria para decidir qual dos dois é o mais forte e de quebra teriam a chance de confrontar Gizzy diretamente. Claro, durante esse processo, Terry eventualmente conhece Joey Higashi, um lutador de Muay Thai, que por algum motivo a dublagem trocou para Kickbox, e que também se torna amigo dos irmãos, e um importante aliado na luta contra o Gizzy. Se desculpa resolvesse tudo, quem iria precisar dos tiras? Um kickboxer? Me mostre o que sabe. Eu sou o Joey Higashi. Eu tenho umas bebidas lá em casa. Como eu já mencionei anteriormente, esse é basicamente o lore do primeiro game, que é perfeitamente adequado a este OVA. E eu já mencionei isso em vídeos anteriores, mas volto a repetir. Os jogos de luta de antigamente, eles não eram tão claros quanto as suas histórias, e muito ficava restrito aos seus manuais ou a pequenos textos contidos ali no zeramento dos personagens. A principal diferença, eu diria, fica por conta do foco narrativo, pois enquanto os jogos são voltados para as lutas, o OVA busca se aprofundar no desenvolvimento dos personagens e também na motivação principal deles, que é a vingança. A ideia é boa, só que temos um pequeno problema na execução. Fatal Fury, Rei dos Lutadores, tem aproximadamente uns 45 minutos de duração, que é o tempo média de um OVA daquela época. E eu particularmente considero que esse tempo não é o suficiente para se desenvolver uma trama, sem evitar que sacrifícios sejam feitos no meio do caminho. Com isso, tudo parece ser muito corrido, as lutas duram segundos, e as resoluções acontecem de maneiras tão rápidas que não trazem o impacto necessário para que nos importemos com o que está acontecendo. E não estou reclamando apenas de não ter porradaria na adaptação do meu joguinho de luta. Isso também reflete na narrativa, que é o ponto central dessa produção. A rivalidade entre Terry e Andy pouco é explorada, e o momento chave que seria a luta dos dois no torneio é interrompida assim que começa. Eu não terei piedade. Também não terei, Andy. Terry, Andy! Isso sem contar o próprio torneio, que poderia ser um dos pontos centrais da história, mas aqui é simplesmente colocado como um evento secundário. E eu nem vou mencionar o Mestre Tung, que foi derrotado com apenas um golpe do Billy. Vamos embora! Cuidado!
Sério, isso aí foi o suficiente para deixar o cara gravemente ferido e próximo da morte. Tudo para que ele arriscasse a sua vida e ensinasse o soco furacão para o Terry e morresse no processo. Esse era pra ser um daqueles momentos comoventes, só que a construção disso foi tão de qualquer jeito que o espectador nem consegue dar a devida importância. Parece que a produção estava mais preocupada em fazer o espetáculo visual do que de fato contar uma história. Como eu já havia dito anteriormente, a caracterização está conforme o que é visto nos jogos, e é muito legal ver como as magias e técnicas ficam bem animadas aqui, mas isso não dispensa a importância de um enredo bem trabalhado. Vamos lembrar que poucos anos depois deste OVA, foi lançado Street Fighter 2 Victory e também o filme animado do qual eu já cobri no canal. Vou até deixar o link aqui nos cards caso você ainda não tenha visto. E nessas duas produções tivemos um ótimo equilíbrio entre caracterização e enredo. Ah, Alfredo, então você está falando que Fatal Fury Rei dos Lutadores é uma péssima adaptação? Longe disso, mesmo porque quando o assunto é adaptação de videogames, sabemos muito bem o quão fundo esse buraco pode ser. O que eu quero dizer é que este OVA poderia ter sido ainda melhor do que o que ele de fato é. Ele não chega a ser um péssimo produto, mas se o desenvolvimento de sua história tivesse recebido um pouco mais de atenção, ele com certeza teria sobrevivido melhor ao teste do tempo. Eu particularmente me lembro de ter assistido esse OVA uma única vez no começo dos anos 2000. Eu tinha por volta de uns 13 anos e lembro que vi o VHS na locadora da minha cidade. E como eu gostava dos jogos de Fatal Fury, eu decidi alugar. Na época, eu me recordo de ter gostado, mas não foi nada muito alarmante, tanto que eu não cheguei a alugar a fita novamente. Depois disso, eu assisti o OVA mais umas 2 vezes. Uma delas foi mais ou menos há uns 2 anos atrás, quando eu tive vontade de relembrar este OVA que eu havia assistido lá na minha adolescência. E eu lembro que eu já tive parte dessas impressões que eu estou relatando aqui para vocês. A terceira vez que eu assisti a este OVA foi agora, para poder produzir este vídeo para vocês. E eu também já vi muitas pessoas comentarem sobre esse OVA não ter envelhecido muito bem, e que ele é apenas um produto de sua época. E bom, essa é minha proposta com o quadro Envelheceu Bem. Averiguar se uma determinada produção do passado pode garantir uma boa experiência nos dias de hoje. E já vi muitas pessoas tentarem simplificar esse meu quadro, com uma resposta de sim ou não. Só que a minha ideia é ir um pouco além dessa simplicidade, pois eu verdadeiramente acredito que é possível ter uma conversa mais aprofundada sobre qualquer tipo de produção. Seja uma que envelheceu muito bem, como foi o caso de Yu Yu Hakusho, ou uma que sequer foi bem sucedida na sua época, como vimos em Mortal Kombat, Os Defensores da Terra. Assim como também podemos conversar sobre isso em obras que estão no meio termo, como é o caso de Fatal Fury Rei dos Lutadores. Mas e você, já assistiu Fatal Fury Rei dos Lutadores? Concorda com tudo que eu estou falando aqui? Quais são as suas impressões a respeito deste OVA? Aproveitem também e deixem seu like e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, pois esse tipo de vídeo dá muito trabalho de ser produzido, e o seu like e a sua inscrição me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker. Mas embora eu goste muito dos jogos da franquia Fatal Fury, eu não me considero um grande entendedor dela. Por conta disso, eu decidi chamar alguém que tem um pouco mais de bagagem para falar sobre essa adaptação. Eu deixo claro que enquanto eu escrevia o roteiro deste vídeo, eu não tinha a menor ideia de qual que seria a visão desta pessoa a respeito deste OVA, então ela pode ser favorável ou não a minha. Deixo vocês agora com o Dio Rod, que irá falar um pouquinho sobre o enredo e fidelidade com o game. O primeiro OVA do Fatal Fury, ele cumpre o papel, vamos colocar assim, né? Muitos animes baseados em jogos, né? Ali nos anos 90, tinha pouca coisa para trabalhar, e isso é bom, né? Não eram franquias de mais de 30 anos, você precisava condensar em 1 hora ou 1h30, né? Esse OVA do Fatal Fury, acho que deve ter 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Então ele cumpre o papel que é apresentar a história de Fatal Fury, né? Claro que ele tem algumas licenças poéticas que hoje em dia a gente que já conhece mais a história vai ver de forma bizarra, mas
parando para analisar, ele cumpre o papel, né? Os personagens estão bem caracterizados, as motivações estão corretas, as ligações entre os personagens estão corretas, então isso tudo depõe a favor do alveado Fatal Fury, né? E isso é uma constante, né? Na continuação isso também tem, mas falando especificamente desse OVA, foi como eu disse, eu acho que ele cumpre bem o papel dele e é sim fiel ao que a história, ao que tinha da história na época, trazendo ali as licenças poéticas necessárias para dar o drama que um anime precisa, principalmente um anime dos anos 90 de luta. Precisa ter esses draminha de filme de kickboxer. Ok, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida sobre o meu veredito final, porque por um lado, nós temos um material que é fiel ao game. Por outro, o curto tempo de duração fez com que as coisas ficassem apressadas demais, impedindo o telespectador de digerir o conteúdo de maneira satisfatória. Se eu fosse fazer um comparativo, é como se em uma partida de futebol, o jogador saísse de outro ponto do campo, driblando todo mundo e fazendo os passes mais lindos do mundo. E quando chegasse na cara do gol, desse aquele chute magnífico com toda a força que poderia usar, mas no lugar de marcar o gol, a bola acerta na trave. O meu sentimento com Fatal Fury, Rei dos Lutadores, é mais ou menos esse. E esse é mais um daqueles casos de produções que foram boas em sua época, mas que não conseguiram resistir bem ao teste do tempo. Resta ver se as sequências deste OVA seguem pelo mesmo caminho, ou se vão trazer algo superior. Mas para que o vídeo não fique apenas com as minhas impressões, eu vou chamar novamente o Gil Rod para que ele possa dar o seu veredito final. Esse OVA do Fatal Fury, é difícil falar se ele passa o teste do tempo, se ele envelheceu bem, digamos assim. Porque, na minha visão, ele envelheceu bem porque eu consigo enxergá-lo com os olhos da época e com estrutura da época, né? Ele não é um anime com uma verba alta, né? Igual o Street Fighter The Motion Picture, né? O filme, né? O longa-metragem animado do Street Fighter, né? Ele não tem esse orçamento, né? Então, mesmo pra época, ele tem certas limitações, né? Ele tem certas limitações orçamentárias que foram bem exploradas. Só o fato dele ser mais curto já favorece de ter uma situação melhor, né? Então, a forma de animação e tudo. Eu não sei se a galera mais nova vai ter a mesma visão, porque não viu a época e tudo mais, mas eu acredito sim que ele passa em teste do tempo, sim, porque o traço do Masami Obari, não tem o que falar do traço do Obari, o traço do Obari é incrível, as músicas são muito boas também, né? O que eu acho que não passa, assim, é a dublagem. Infelizmente, a direção de dublagem dos OVAs Fatal Fury todos sofreu muito com problemas de localização, provavelmente não ter acesso aos nomes corretos, e muita coisa teve que ser inventada, muita coisa teve que ser mal improvisada, então fica... hoje em dia, eu não consigo indicar 100% sem colocar esse asterisco, mas eu acho que sim, Fatal Fury, o OVA, né, esse primeiro OVA, contando a história do Guise, ele vale muito a pena assistir, principalmente se você se diz fã das franquias da SNK. Muito obrigado, Gil Rod, por ter aceitado participar deste vídeo e por ter enriquecido este conteúdo. Deixo aqui o espaço para que você possa dizer para a galera onde eles podem te encontrar e onde podem acessar o seu trabalho. Bom, quero agradecer muito ao Mano Alfredo pelo convite para participar do vídeo. Eu gosto muito desses OVAs, então é maneiro sempre falar de coisinhas que eu gosto. E se você não conhece o meu trabalho, né, eu faço vídeos para o YouTube, em youtube.com/giorod, né, ali é o meu canal principal. Eu tenho alguns canais secundários, mas esse é o canal principal, pode dizer que é o hub de vídeos que eu tenho ali. Todos os vídeos dos outros canais eu dou um jeito de colocar por lá também. Então, quero agradecer ao Alfredo mais uma vez pelo convite. Convido todos vocês, como falei, a ir no meu canal. E é isso, meus amiguinhos. Abraço! E o canal do Gil Rod vai estar na descrição deste vídeo e também nos comentários fixados, para que vocês possam acessar e conhecer o trabalho do Gil Rod, que é incrível.
Diante disso, eu agradeço demais a todo mundo que ficou até este ponto do vídeo e reforço novamente a importância de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações. Eu aguardo muito vocês em uma próxima oportunidade.